Bem-vindos a mais um podcast da A Oliveira Advogados, mais conhecida também como AO Advogados. Trataremos hoje um tema sempre de grande relevância, no caso hoje, assuntos tributários. Iremos discorrer sobre esses temas com a doutora Caroline, especialista no assunto, assim como na área societária e coordenadora dessa área na AO Advogados, assim como é sócia. E também com a doutora Marina, Um prazer estar que também faz parte da equipe da Carol, da área tributária, da área societária e também sócio do escritório, né, da AO Advogados. Eu sou Alberto Oliveira, o sócio fundador, e com vocês aqui faremos um bate-papo muito interessante. Sejam muito bem-vindos, eu agradeço muito o convite, para mim é um privilégio. Muito obrigada, doutor. O prazer é nosso. Eu também agradeço muito o convite, é um privilégio e uma honra poder ter esse bate-papo aqui com duas feras do direito tributário e poder colaborar um pouquinho com quem está assistindo. Bacana. Bom, assuntos tributários é que não nos faltam, né, para falar. Sim. Sem contar, não é só os assuntos. As mudanças que são constantes, diárias. No entanto, nós temos aí um emaranhado na área tributária. Exatamente. Não só para advogados, como para contadores. Então, as empresas têm que conviver com isso, por isso que elas necessitam e precisam estarem sempre bem representadas por seus advogados, contadores, porque eu sempre comento que já foi a época que o empresário ele ganhava dinheiro só com o seu negócio. Hoje, se ele não faz um bom planejamento tributário, Exatamente. o lucro dele, obviamente, se perde, né? Então, vamos começar falando de alguns assuntos, não do planejamento tributário em si, vamos entrar nisso também. Mas vamos falar de um assunto que acontece todo dia, toda hora, e deixa o empresariado de cabelo em pé, para não dizer aqueles que perdem o cabelo, né? Que é auto de infração. Isso. O auto de infração, obviamente, estamos falando das três esferas: estadual, municipal e federal. Obviamente que um auto de infração, ele tem aí outras complicações, que não é apenas a questão do numerário, não é apenas a questão do próprio nome auto de infração, que geralmente é de grandes montos, o valor que vai envolver uma empresa quando sofre um auto de infração é realmente de perder um pouco o rumo, mas também desmembra para a área do crime tributário. Sim. Então são duas vertentes, né? Uma que é a parte da execução fiscal. Sim. Para aquele que não toma providência, que vocês vão explicar muito bem agora. Sim. E aquele que desmembra para o crime tributário, que falaremos também, talvez não hoje com muito mais detalhe e aprofundando, sim, mas vamos falar do auto de infração. Carol, comenta um pouquinho do auto de infração em geral nas esferas e fique à vontade para adentrar no auto de infração federal, que tem umas particularidades, sim, que vocês vão ouvir agora. Fique à vontade. Alberto, o auto de infração nada mais do que a cobrança da fazenda pública para a empresa, para o contribuinte, né? Então, é a forma com que a fazenda notifica o empresário, a empresa, daquela dívida, né? O auto de infração ele pode ser precedido por um processo de fiscalização, aonde o empresário, junto com a sua contabilidade, já acompanha, né? Ou ele pode ser surpreendido, né? Ele acredita que ele está em dia com as suas obrigações tributárias e não, né? E não, de repente ele recebe o auto de infração ou pelo correio ou no seu domicílio eletrônico, que depois a gente pode... falaremos depois no domicílio eletrônico. Surpreendido. Isso, com a Marina, sim, iremos abordar bastante. Mas uma pergunta, o começo de tudo. Obviamente que uma empresa, ela é informada do início de uma fiscalização, tá certo? Certo. Começa daí para quem está nos ouvindo poder entender, obviamente quem é da área, estamos aqui até sendo um pouco redundante ou repetitivo,
Mas muitos não conhecem, né? O leigo, o empresário, como que funciona? Então, a empresa ela é informada pelo seu domicílio eletrônico que abriu uma ordem de fiscalização. Sim. Então, da partir daí, quais são os próximos passos? E mais ainda, quais são as recomendações, as dicas, Sim. orientações que você dá como uma especialista na área? Sim. A gente sabe que no Brasil nós temos um encargo tributário muito alto, né? E as empresas no dia a dia acabam sendo surpreendidas com o processo de fiscalização. Então, a Fazenda comunica que a empresa vai ser fiscalizada num determinado tributo, né? A gente sabe que na esfera federal nós temos imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, né? Entre outros. E a empresa, então, recebe o comunicado pedindo a apresentação de alguns documentos. Né? E ali ela precisa fornecer esses documentos, porque senão ela pode ser autuada por embaraço à fiscalização. Então, é importante ela fornecer toda a documentação solicitada pelo fisco, mesmo que às vezes ela pense, poxa, acho que isso não está correto, não está 100%, mas é importante ela apresentar, porque senão ela pode agravar ainda mais uma autuação lá na frente. Uma empresa foi autuada em qualquer esfera. Vamos pegar um exemplo, a esfera federal. Ela foi autuada hoje. Hoje ela recebeu lá no seu domicílio eletrônico. Depois entraremos no detalhe do domicílio para explicar as consequências, o que é, muito importante, o que abre. Bom, aí você vai explicar tudo, tá? Sim. Porém, vou pegar esse caso do auto de infração. A empresa foi autuada e ela teve o conhecimento do auto de infração hoje. Sim. Qual o prazo? Quais são as providências que ela tem ao receber o auto de infração? O que ela tem que fazer a partir daí, o contribuinte? Finalizado, bom, como a gente estava falando, finalizado esse procedimento de fiscalização, né? Então, ou o fiscal se dá por satisfeito, ou então ele vai autuar a empresa. E aí, nessa autuação, vem lá a base legal da infração, a penalidade, o valor do montante devido, né? A correção, como que é aplicada. E o empresário, a empresa, ela tem duas situações, né? Ou ela paga em 30 dias com desconto, muitas vezes com desconto de multa e juros, né? Ou... Importante. É o desconto sobre os juros e a multa. Exatamente. Não é sobre o principal. É. Quando alguém, às vezes, comenta, tem um desconto de 20%, 30%, pensa que é na totalidade do auto de infração. E não é. Exatamente. É sobre juros e multa. Sobre juros e multa. Então, vem com essas duas opções, né? Tá. Ou ele paga em 30 dias, se ele pagar à vista, normalmente, né, o federal, um auto de infração federal, ele tem 50% de desconto de multa e juros, e se ele opta pelo parcelamento, 40%. Ou então não, ele está convicto do direito, de como foi contabilizado, né, o seu imposto, ele opta pela defesa. Ele também tem esses mesmos 30 dias. Então, só um detalhe aí. Defesa Então, a partir do momento que tem o auto de infração, a empresa tem 3 caminhos. Sim. Ou ela vai pagar, ou ela aceitou o auto de infração e paga, ou ela vai parcelar, né? Pagar ou parcelar, ou vai impugnar. Sim. Por favor. Exatamente. E aí, a empresa, então, com a defesa, ela vai começar, a gente fala, o contencioso administrativo, né? É a oportunidade que a Fazenda te dá para se defender. E enquanto você está nessa fase de defesa, uma coisa importante para a gente dizer é que o seu débito fica suspenso. Então, você não pode sofrer nenhum tipo de constrição. Você continua com a certidão positiva com efeitos de negativa, você continua contratando com órgãos públicos, você continua a operação da sua empresa normalmente enquanto ocorre o trâmite de defesa, que é possível discutir, né, e recorrer em até 3 instâncias administrativas, né? Então, é uma oportunidade que a empresa não pode perder,
porque ela não tem no judiciário essa possibilidade de discutir o seu débito com suspensão da exigibilidade. Então é importante ela ficar bem atenta ao receber esse auto de infração, né? Procurar um profissional da sua confiança para que proceda-se então a defesa, né? A justificativa do motivo pelo qual ela apurou os impostos daquela forma, para que ela tenha, para que ela não sofra, enquanto ela discute o seu direito, para que ela não sofra nenhuma constrição. O que acontece se, por exemplo, uma empresa, no exemplo que falamos agora, e ela sofreu auto de infração, tomou conhecimento hoje, e nos próximos 30 dias ela não toma nenhuma providência. Ela não vai impugnar, ela não parcelou e ela não pagou. Quais são as consequências? Aí, se não tomou nenhuma providência, então ela perdeu a chance de se defender e aquilo é tido como líquido e certo, né? É lavrado uma certidão de dívida ativa que pela lei tem presunção de legitimidade e liquidez. Então, ela é executável, né? A empresa, então, não tomando nenhuma providência, não efetuando o pagamento, aquele débito é inscrito em dívida ativa. E o próximo passo da Fazenda é ajuizar uma execução fiscal, aonde a empresa é intimada para em 5 dias pagar o débito ou apresentar bens à penhora. Já é inscrito em dívida ativa? Passados 30 dias, ela tem inclusive ela é alertada dessa situação, que se ela não efetuar o pagamento, esse débito pode ser inscrito e ainda pode ser agravado com os honorários da Fazenda, né? Acresce-se a esse valor ainda 20%. Ela fala que acontece logo em seguida, mas a gente sabe que às vezes o trâmite no dia a dia não é bem assim. Pode levar, dependendo do valor, se a dívida for muito alta, isso acontece mais rápido, né? Se a dívida é mais baixa, mas leva aí talvez uns 3, 4 meses para que isso seja inscrito. Eu comecei, obviamente, falando do auto de infração, uma empresa que recebe hoje, e essas consequências para quem não parcela, não paga ou não vai impugnar, isso que você explicou. Porém, vou voltar um pouquinho para perguntar para a Marina, porque a empresa tem que ser comunicada. Ela foi comunicada que abriu uma fiscalização, ela foi comunicada que ficou um período lá, hoje, tudo isso de forma virtual, o fiscal tem acesso a tudo. Hoje o fiscal não tem mais cara, ele tem acesso pelo SPED fiscal, uma série de coisas, mas todas as obrigações da empresa, obviamente. Então ele está fazendo um trabalho. Quando ele concluiu, ele mandou para a caixa eletrônica. Nesse assunto que eu vou perguntar. Sim. O que são as caixas eletrônicas do fisco? As caixas eletrônicas do fisco são o domicílio eletrônico do contribuinte. De uma forma um pouco mais resumida, como o fisco se comunica com a empresa, com o contribuinte. Lá é possível você receber comunicados do próprio sistema, algumas opções de parcelamento que a Receita Federal, por exemplo, manda específico para um contribuinte que tenha um débito acima de um certo valor, e lá você também pode receber auto de infração. Então lá você pode receber uma intimação. Então por isso que é muito importante você sempre estar bem assistido, porque quem acessa a sua caixa postal pode acabar entrando nesse auto de infração, tomando ciência, e o prazo que você teria na esfera federal, por exemplo, de 15 dias para você poder tomar ciência desse auto de infração, você diminui e já começa a contar o prazo para a defesa, que são de 30 dias. Então, tudo bem. Vamos pensar. Uma empresa, ela recebeu um comunicado do fisco, não importa, federal, municipal, estadual, tá? Ele recebeu na tua caixa eletrônica. Antes de mais nada, essa caixa eletrônica do fisco, o contribuinte é obrigado a ter, a se cadastrar, a aderir a isso? Isso varia muito de esfera para esfera. Na municipal e na estadual, o contribuinte é obrigado a ter, desde que seja pessoa jurídica. Na federal, você não é obrigado a ter ao domicílio eletrônico, porém, qualquer coisa que você precise fazer, exemplo, adesão a um parcelamento, você é obrigado a aderir junto o domicílio eletrônico. Então, se você... Senão o parcelamento não é concedido. Exato. Então acaba sendo obrigatório. Exato. Se você só tiver empresa e nunca precisar de nada, você talvez até consiga ficar sem o domicílio eletrônico. Mas qualquer coisa que você precise utilizar no federal, você vai ter que aderir junto. Então, a recomendação melhor é pensar o seguinte: todas as empresas têm que aderir às caixas eletrônicas. Sim. No âmbito estadual, federal e municipal. Exato. É melhor, mais garantido e é a forma
que o fisco se comunica hoje com as empresas, né? Sim, Então é bem exato. melhor. Tudo bem, então a empresa tem essa comunicação. Fala um pouco mais sobre isso. Primeiro, né, já falamos que é obrigado, Sim, se cadastrar. Como que funciona, por exemplo, uma empresa recebe lá um comunicado, quanto tempo que ela tem para abrir aquilo? sim, Depois que ela abre, como que funciona o prazo? sim. Quais são as consequências, né, de quem não abre? E por aí vai. Ó, eu fiz uma ou duas perguntas em cima do tema, mas fica à vontade para discorrer o que você quiser Sim. falar, que vai ajudar bastante gente. Vou dar um exemplo na Federal. Então, na Federal, quando você recebe uma intimação, você tem 15 dias para você poder tomar ciência dessa intimação no seu domicílio eletrônico. Qual âmbito é esse? Na Federal. Federal? Você tem 15 dias. Na estadual, são 10 dias. Tá. Na Federal, você tem 15 dias para você poder tomar ciência. Se você não toma ciência nesses dias, ou então se você não abrir o seu domicílio eletrônico, você não abriu o ECAC, que é o lugar onde fica essa caixa postal no Federal. O ECAC é de qual das esferas? Federal. Federal. Isso. Chama ECAC. Isso. Tá. Então, se você entra no ECAC, você não entrar no ECAC, você recebeu a intimação, 15 dias corridos, se você não acessar, mesmo assim ele vai dar como intimado e começa a contar o seu prazo para a defesa. Então, se você abre hoje o ECAC, você pode adiantar e perder esses 15 dias que você teria. E se você não abrir 15 dias corridos, também vai começar a contar o seu prazo para poder apresentar uma defesa. Tá. É até importante falar, né? A gente sabe que a contabilidade utiliza o certificado. O ECAC é um ambiente da Receita Federal onde você acessa com o certificado digital, né, da empresa. E a contabilidade, às vezes, o departamento fiscal, o pessoal, o contábil acessa, né? E o que acontece é que quando você tem uma intimação no ECAC e você precisa entregar uma obrigação acessória, ele não deixa você seguir adiante sem você dar o aceite na mensagem. E aí tem que ficar muito atento, porque ao dar o aceite, você se dá por intimado, Começa a com contar o contagem prazo. de prazo, muitas vezes inadvertidamente, porque a pessoa que fez isso, ela nem sabe que aquilo tem, né, uma Sim. consequência. Acaba ficando até uma dica para quem tem esse acesso ao ECAC. Quando fica um aviso no meio da tela e você não consegue, é sinal de que às vezes pode ser um comunicado simples do próprio ECAC, do sistema, mas normalmente quando a tela fica travada é porque vem alguma notícia não tão agradável que pode estar chegando uma intimação para o contribuinte. E se você abrir, você acaba já tomando ciência e já começa a correr os seus 30 dias de prazo. Então, nessa caixa, obviamente, nas caixas, né? Então, chega todo tipo de comunicação do fisco para com o contribuinte, Sim. intimações, Sim, o que for, né? tudo. O auto de infração. Agora, voltando no auto de infração. Aí você comentou que na esfera federal, chegou lá hoje, o contribuinte tem 15 dias. Isso. Se ele não abrir em 15 dias, o que acontece? Ele vai ser automaticamente dado como intimado. Começa a correr o prazo. Isso. Para Aí ter 30 dias para ele poder se defender. Aí ele não abriu, depois de 15 dias começa a correr o prazo de 30 dias. Isso. Para ele entrar naquilo que nós falamos agora há pouco. Isso. Aí em 30 dias ele vai tomar providência, ou pagar, ou parcelar, ou impugnar. Sim. Se ele não abrir essa caixa e por acaso ficar lá e passar os 30 dias, ele perdeu o prazo. E daí vai continuar correndo os 30 dias. Então, se ele não viu, então começou a correr os 30 dias e passou, ele perde inclusive a chance de poder se defender administrativamente. Então, aí é aquilo que a Carol comentou. Então, aí ele começa já a sofrer a execução. Exato. Tá. Porém, isso vale a mesma regra, obviamente o prazo um pouco diferente. Sim. Tanto na federal 15 dias e na estadual são 10 10 dias. dias, E a isso. prefeitura também é 10 dias? Isso. Ou 15 dias? 10 dias. 10 dias? Tá. Porque, então, a recomendação para as caixas eletrônicas é o double check. Sim. Ou seja, nós atenção. recomendamos que as empresas ela tenham um controle interno Exato. e um controle externo. Ou com o seu advogado, ou com o seu contador. Por quê? Porque uma vez que você perde o prazo de um auto de infração, por exemplo, uma intimação, as consequências podem ser muito complicadas, sem deixar de falar onerosas, né? Então, tá. Exatamente. No caso de uma empresa que, obviamente, no escritório, né, ou chega lá para nós, de contribuintes que não tiveram esse cuidado com a caixa eletrônica e perderam o prazo e, obviamente, já começaram a sofrer uma execução. Sim. Correto? Correto. Nesse caso,
a fase administrativa já foi embora. Já perdeu a fase administrativa. Não tem o que fazer. Não. Recorrer, porque Não, tá lá, tá na lei. Se você perdeu o prazo, você não tem. Daí agora o auto de infração vai ser lavrado, você vai ser executado, e daí você vai ter que se defender judicialmente, seja através de uma exceção de pré-executividade, seja através de embargos na execução, só que daí você tem que garantir. Anulatória, né? Isso. Anulatória, mas é que a anulatória você tem que garantir. Você paga um certo valor, na exceção de pré-executividade. Mas então, mas com paga. essas duas ações que você comentou, me corrige, Carol. O contribuinte se defende, mas não suspende a exigibilidade. Isso, não. Exatamente. Tá certo? Correto. Então, se ele perdeu o bonde na esfera administrativa e foi para a judicial, se ele entrar o que a Marina comentou agora, que é correto, uma pré-executividade ou embargos, ele vai se defender, mas ele não vai suspender a exigibilidade e mais ainda, né? Já pode começar a instalar o inquérito para apurar o crime tributário. Tá certo? Exatamente, né? Então, assim, perdeu a oportunidade de se defender administrativamente, para você discutir a questão no âmbito do judiciário, você precisa garantir o juízo. Sim. Então, você já vai ter um desembolso, o empresário vai ter que ter um dispêndio aí. Não importa qual o valor do auto. Não importa qual o valor do auto. Então, se é em sede de execução fiscal, ele vai ter que apresentar bens e a Fazenda tem que aceitar, né? Uhum. E no caso de uma ação anulatória, ele tem que fazer o depósito de um seguro fiança ou de valor em espécie. Esse, assim, tem que aceitar é meio duvidoso, né? Porque o fisco, a Fazenda, ela reluta, né? Ela não aceita, ou quando manda para o procurador, né? Do ente federal, estadual, municipal, sempre tem a negativa, obviamente, que tem que agravar uma série de coisas, mas não é tão fácil que aceite um bem. E até porque o bem tem que ser, em média, 30%, 40% acima do valor da dívida. Isso. Também tem essa, né? Por conta da correção do débito, da desvalorização do bem ofertado, né? Tá. E às vezes, né, você tem lá o juiz, né? Então, a Fazenda pode recusar o bem que você ofertou e aí vai do juiz falar, não, aceita, porque senão a gente não tem a empresa não tem uma oportunidade, não tem outra forma de se defender judicialmente, né? Mas voltando ainda um pouquinho na situação do recebimento do auto, o que a gente percebe, né? Então, o auto, ele traz consigo, né, o valor do débito, ele traz a penalidade, que pode variar de 20% até 150%, né? E todas essas são questões que o profissional especialista na área vai poder avaliar a legalidade, né, a legitimidade daquilo. E pode haver um desdobramento, né? Quando a Fazenda entende que houve o cometimento de algum ilícito, né, ou sonegação, ela, junto com o auto de infração, ela já abre um processo também, um processo crime, que vai iniciar após fim do processo administrativo. E foi aquilo que o doutor Alberto falou. Se você perde a fase administrativa, o criminal já inicia junto com a execução fiscal. Para ficar até mais fácil para poder entender, vamos imaginar que uma empresa recebeu seu auto de infração, ela se defendeu nos 30 dias, ela impugnou. Perfeito, está sob júdice. Tem certidão negativa, né? Ela suspendeu a exigibilidade e vai correr aí a sua defesa para ser analisada. E na esfera administrativa, nos recursos, até chegar se for federal, no CARF, ou no TIT, se for na esfera estadual ou municipal. Ok. Então, só quando acabar, findar por completo a fase administrativa, que o contribuinte realmente ele perdeu, né? Aí sim que ele pode também continuar agora a sua defesa. Na parte judicial é que pode se falar em abertura de inquérito para instauração do crime tributário. Sim. Não se faz nenhuma instauração antes dessa fase. Sim. É só ter um lapso aí, acabou a parte administrativa, Exatamente. começa a judicial. A partir daqui, pode começar a apurar o caso do crime tributário, que será tema específico
e um outro podcast sobre crimes tributários. Até por isso a importância de você se defender administrativamente. Porque se você não se defende administrativamente, acontece muito mais rápido e a chance de você acabar entrando também no criminal também é mais rápido. Porque se você não se defendeu administrativamente, você já vai ser executado e você também já vai entrar na criminal. Então, às vezes, você nem soube que teve esse processo administrativo, você perdeu todos os prazos e você já está sendo indiciado criminalmente. Tá, correto. Geralmente, as caixas eletrônicas, né, a importante que tem, comentei agora do double check, e é tão importante que uma empresa ela pode sofrer aí uma execução num tempo recorde, pode responder por crime tributário, como você bem falou, mas, por exemplo, no dia a dia, vamos pegar o exemplo do escritório, como que se controla isso? Como que funciona esse controle das caixas eletrônicas dos clientes que trabalham conosco, visando o cliente não ter nenhuma surpresa e, ao mesmo tempo, um double check que ele faz já contando conosco. Como que é esse controle das caixas eletrônicas? Esses controles a gente tem com os clientes através do certificado digital que eles disponibilizam para a gente. Então, a gente consegue acessar, vou dar um exemplo no federal, através do ECAC, toda a vida da empresa através desse sistema. Então, a gente consegue ter acesso à caixa postal e a gente pode diariamente acessar, ou através, às vezes, de sistema, a gente consegue acompanhar de forma rotineira se chega alguma coisa para o cliente ou não. Então, a gente fica sempre à frente sabendo o que recebeu ou não e a gente consegue comunicar, porque o cliente, às vezes, a empresa não tem esse contato diário de ficar acessando caixa postal, não faz parte, acho que, do dia a dia da empresa, do empresário, na verdade, ficar vendo isso. Ele tem, acho que, parte de outras gestões e a gente acaba vendo isso. Então, a gente vê, a gente avisa o que é e a gente primeiro fala com o cliente se pode abrir ou não, do que provavelmente vai ser. Tá, agora, vamos pegar um exemplo. O escritório, ele acompanha, então, as caixas eletrônicas do fisco, tá certo? Certo. Ele acompanha. Então, como que funciona? Vocês têm que entrar diariamente nas caixas eletrônicas do fisco ou existe um sistema? Como que funciona isso? Como que é esse controle? A gente lá no Para escritório... poder explicar e para que as empresas tenham essa preocupação de sempre ter um profissional e também alguém internamente da empresa acompanhando. Sim. Lá no escritório, nós temos um sistema, né, contratado, porque temos, graças a Deus, muitos clientes, então daria para a gente acessar a caixa postal de todos eles diariamente. Então, a gente tem um sistema que faz esse alerta para nós e nós recebemos... Faz uma varredura. Faz uma varredura diária e todos os dias 2 pessoas olham essa varredura. Tá. Então, uma faz o filtro e passa para uma outra pessoa validar. E a gente olha todas as mensagens recebidas pelos nossos clientes da Fazenda, tanto federal, estadual e municipal. Sim. Então, a gente consegue acompanhar o cumprimento das obrigações acessórias, adesão a parcelamentos, toda a comunicação que o fisco tem com o nosso cliente, a gente consegue ter essa leitura antecipada. Então, ou seja, é recomendável, né, que com esse cuidado todinho, também, exemplo, você tem essa varredura, vocês, né, o escritório, tem essa varredura, tem o controle diário de todos os clientes, sim, com double check interno, inclusive, para que não escape nada. Perfeito. Aí, de repente, você viu ali uma anotação que chegou para um cliente X. Aí também tem até uma dica, né, uma recomendação, porque você não deve abrir em qualquer momento, tá certo? Porque, por exemplo, a partir do momento que você vai abrir, começa a correr o prazo. Muitas vezes, chegou algo lá na quinta-feira à tarde ou sexta-feira. Você foi lá e abriu. O prazo começa ali, sim, né? Exato. Enquanto que se ele abrisse na segunda-feira, ele teria o prazo, pelo 3, 4 dias, para tomar providência. A mais, sim, se é um auto de infração e ele já tem mais ou menos acompanhando que ele vai receber isso, sim, ele pode administrar internamente, exato, com o seu advogado, com o seu contador, para abrir isso a posteriori, para que ele ganhe aí 10, 15 dias de prazo, para não precisar sair correndo aí, né, de qualquer forma, né? Para se fazer, tá certo? Correto. Quer falar um pouco sobre isso? Fica à vontade. Não, é exatamente isso que você falou.
quando você conversa, você tem essa parte com o cliente de conversar e você consegue entender, olha, ele já sofreu uma fiscalização. Então, provavelmente, ele vai receber em algum momento alguma autuação. Então, você já conversa com o cliente e fala, olha, apareceu isso na sua caixa postal? Já aconteceu isso? Ah, aconteceu a fiscalização. Então, vamos esperar até tal dia, até o 15º dia para poder abrir, porque automaticamente, se você não abrir, você vai se dar por intimado, e daí você ganha esses dias para poder se defender, se organizar, pensar em algumas estratégias para poder usar na defesa. Correto. Você acaba tendo 45 dias, ao né? invés de 30. Se você tiver já uma ideia do que vem pela frente, né? E uma empresa bem assessorada, né? Com um time bom, ela já tem uma ideia do que pode vir, né? Sim. E aí ela acaba tendo aí, então, 45 dias, né? 15 dias a mais. Carol, voltando a falar do auto de infração. Mas, obviamente, um exemplo federal, mas vale para qualquer um. Federal, Sim. Estadual, municipal. Mas vamos pegar exemplo. No dia a dia, o que você, como uma especialista, tem visto muito mais nas nossas defesas, nos nossos êxitos, no sucesso que temos com nossos clientes, sobre o auto de infração em si, aquilo que o fisco, obviamente, ele entende que é a razão dele, mas a razão dele tem que também estar em conformidade com a lei, e quando a gente vai fazer o trabalho, que a gente faz todo o trabalho juntamente com a contabilidade do cliente, apura-se tudo, para entrar com uma defesa específica, Sim. mas principalmente nos abusos que acontecem da fiscalização, porque o fiscal, ele coloca lá um auto de infração de 50, 100, 150 milhões, por exemplo. Sim. E muitas vezes não era para tanto, porque ele não se ateve a vários detalhes. Sim. Fala um pouco dessa parte técnica da defesa, como que funciona e o que orienta as empresas, né? Primeiro, não perder prazo, obviamente. Segundo, contratar pessoas da sua confiança, competente, para que você tenha um respaldo. Por quê? Tem um ditado no direito que é: quem dorme, o direito não acolhe. Né? É verdade. Que é perder o prazo. Mas considerando tudo isso, o que você recomenda, e também os seus comentários, sobre o auto de infração, mas na parte técnica? Muito legal essa sua pergunta, Alberto. Assim, a gente somos advogados, né? A gente opera com a legislação, mas um auto de infração contém toda uma questão contábil por detrás, né? Uma forma de se calcular, um raciocínio. E lá no escritório a gente tem muito cuidado com isso. A gente não está só preocupado com questões formais do auto de infração e com a lei e com a discussão da lei em tese. O que é questões formais? Então assim, por exemplo, a gente tem que validar se o fato gerador ele está bem descrito, tipificado na legislação, se a penalidade está dentro, né, do que o judiciário tem entendido como possível, né, de se apurar, mas a gente vai um pouco mais além. Nós fazemos a recomposição do cálculo, né, a depender do caso em específico, a gente faz a recomposição do cálculo, ou até mesmo da contabilidade, para a gente entender, né, por que o cliente apurou daquela forma, por que o fisco está entendendo de outra, né? E assim, tem muita gente que não gosta muito de militar na área do direito tributário, porque acha que é uma briga desproporcional, né? Davi contra Golias, mas eu só gosto muito, sou apaixonada, porque é muito complexo também, e se a gente se dedicar e se debruçar, a gente acaba encontrando situações, né, dentro da legislação, dentro da contabilidade em si, para defender o nosso cliente, para enxergar, né, exatamente, para apurar exatamente o valor. E a gente vai até um pouco mais, né? A gente está analisando, por exemplo, uma questão de IPI, né? Ou uma questão de PIS/COFINS. O PIS/COFINS é complexo, a gente sabe que se toma crédito na entrada, paga na saída, envolve uma série de situações, né? Eu posso, de repente, numa determinada situação, estar errado, mas será que
eu também não paguei a maior numa outra ponta e de repente fazer o encontro de contas, né? Eu sei que isso é um outro assunto para a gente se debruçar, mas a gente toma esse cuidado de fazer a recomposição, de entender exatamente a apuração do cliente para a gente poder defender ele completamente, tanto com as questões contábeis, fiscais, quanto nas matérias de direito. Interessante. Tudo passa por uma contabilidade. Então, assim, obviamente, cada um com seu expertise, seu conhecimento, mas é muito melhor quando o advogado ou a banca não tenha só conhecimento jurídico, né? Sim. Ela também tem o conhecimento ou pessoas na equipe que conhecem essa parte contábil bem, para que possa fazer essa varredura também e essa análise criteriosa de ver se o fisco não está exagerando, se aquilo que foi contabilizado realmente passou por o crivo de acordo com a lei, se a fiscalização também foi aplicada de acordo com a lei. A multa, né? Se está coerente, exatamente. se não é abusiva. Só um detalhe, as multas, elas começam com quanto no auto de infração e chega a quanto? Ela vai de 20 até 150, né? Tem-se entendido, no judiciário, tem-se um teto de 100% sobre o valor principal do débito atualizado, né? Mas também tem se entendido que quando há o cometimento de algum ato ilícito, essa multa é agravada. Então, é aplicada uma multa de 75, que dobrada em 75 a gente chega em até 150%. Correto. Considerando todo esse cenário, uma empresa, ela sofreu um auto de infração, ela se defendeu naquele prazo de 30 dias, está sob júdice, ela fez toda a lição de casa, que é necessário e é importante para a empresa para evitar uma série de aborrecimentos. Porém, tudo bem, estamos falando aí do prazo, falamos das multas, onde começa, até onde vai, mas, por exemplo, vamos pegar no âmbito federal. Certo. Na parte federal, se uma empresa tem um auto de infração, existe uma situação também que desagrada muito o contribuinte, que é o arrolamento de bens. Sim. Em que situações que dá o arrolamento de bens e por que se dá? O arrolamento de bens, ele é uma medida de mero acompanhamento da Receita Federal com contribuintes que têm auto de infração e débitos. Esses débitos têm que ser acima de 2 milhões ou que ultrapassem 30% em cima do patrimônio conhecido dessa empresa, do contribuinte. Diferente da penhora, que a penhora se dá em âmbito judicial, né? E ela é dada como garantia para o contribuinte, para a empresa que está com débito grande. O arrolamento não. O arrolamento continua no nome do empresário, continua no nome ou da pessoa física ou da própria empresa. E a Receita Federal ela fica só acompanhando ele, porém ela não pode impedir com que você faça uma transferência, por exemplo, ou que você venda o seu veículo ou que você venda o seu imóvel. Você pode continuar fazendo isso e você não tem que dar em troca, por exemplo, vendi, tem que colocar outro no lugar, não precisa. Mas para fazer isso tem que comunicar a Receita Federal. Sim, até acho que uma forma de uma estratégia de planejamento tributário que dá resultado, mas que é bem burocrático. Um exemplo com veículos, porque você precisa seguir vários passos e requisitos que a Receita Federal pede. Então, você tem 5 dias para fazer algumas coisas, eles têm 30 dias para analisar, podem dar uma negativa e depois disso você ainda tem que levar a documentação e é bem mais burocrático também, por exemplo, no Detran. É um processo, né? Um procedimento que tem várias etapas, mas que dá um resultado muito, muito interessante. É importante, né, Má? Porque a empresa, assim, às vezes um processo administrativo pode perdurar por 10 anos, sim, né? Muitos. E aí você tem lá um veículo que já não estava tão novo e que ele foi arrolado. E esse arrolamento, ele consta lá no documento do veículo. É uma constrição. E aí a empresa fica com esse carro, às vezes, que vai envelhecendo, vai depreciando e ela precisa fazer alguma coisa e até, assim, nem é interesse da Receita Federal que esse bem continue ali arrolado porque ele está perdendo o seu valor. E ela fica como fiel depositária. A empresa ela é fiel depositária. Essa figura do fiel depositário é no caso da penhora, né? Do arrolamento, no caso do arrolamento,
a empresa, ela continua na titularidade do bem. O bem é dela, ela pode dispor dele, Sim. só que o que acontece é que na prática, ninguém quer comprar um bem que está com um gravame no documento. Você tem uma constrição e se você for sem fazer toda essa parte antes com a Receita Federal, se você chega no Detran falando que você quer fazer uma transferência de titularidade do veículo, você não consegue, essa é a verdade. Você chega lá, você não consegue nem pedir o documento do veículo, uma segunda via, e nem fazer a transferência porque consta no Detran como gravame, como uma constrição que você tem. Então, na prática, você acaba ficando com uma certa dificuldade de transferir o veículo ou o bem. Mas consegue. Não, se você fizer todos os passos com a Receita Federal antes, você consegue Então, levar isso há um pro Detran. procedimento a ser seguido, Sim. mas se consegue. Consegue. E uma coisa importante, então, um arrolamento de bens, Sim. que isso se dá muito mais no âmbito federal, é uma constrição, não é uma penhora. Acho que a maior diferença da penhora e do arrolamento é que a penhora se dá judicialmente. O arrolamento se dá perante a Receita Federal, no caso, se dá administrativamente. Eu não preciso Decorrente do auto de infração. Isso, eu não preciso de uma decisão judicial para a Receita Federal arrolar meu bem. Tá. Ela vê que eu tô Desde com essa... que tenha, isso que você comentou, acima de 2 milhões, Ou e 30%. tenha acima de 30% do do patrimônio líquido. patrimônio conhecido. Que a dívida, né, É. atinja- Isso, a dívida Atinja- ultrapasse, né? ultrapasse Isso. 30%, exatamente. É uma segurança para o fisco que ele está acompanhando ele quer o patrimônio do possível contribuinte que foi crédito autuado. tributário para ele. Se a pessoa não pagar, eles já estão acompanhando o que você tem. É uma forma também, eu acho, de para quem ainda não sabe, porque não é muito conhecido ainda isso que dá para tirar do arrolamento. Inclusive, a Receita Federal tem alterado algumas leis, né? Então, antes você usava uma lei, uma instrução normativa, na verdade, que era de 2015, que era um pouquinho mais ampla para você conseguir fazer essas transferências. De 2022 para cá, alterou um pouquinho essa um instrução. pouquinho mais difícil. Então, você já não tem com tanta facilidade para você vender, você tem que preencher de uma forma bem específica, senão eles não aceitam. É engraçado, né, Beto, que a gente já teve alguns casos assim e a gente já tentou substituir o bem arrolado, né? E apesar de já haver a previsão, você não consegue substituir. Não. Eles não admitem. É tão engraçado isso, você tá com um bem de maior valor, mais novo, e aquele lá tá mais velho e você não substitui. Então, a Receita não aceita. Então, qual é a alternativa? Como o arrolamento não é um impedimento, ele não tira de você essa titularidade, então, se você tiver, por exemplo, se esse for um automóvel que tiver sido roubado, ou ele tiver sido pego por uma enchente, ou você mesmo tentou vender esse automóvel porque ele está perdendo ali o valor, então você tem que cumprir todos os requisitos da Receita Federal, informando a transferência, só que assim, você tem que primeiro transferir para depois tirar o gravame. E aí é esse trâmite que a gente acaba viabilizando lá no escritório para auxiliar as empresas. Sim. Ou seja, um procedimento legal, que pode ser feito, que acaba solucionando, né? Agora, um detalhe, como você comentou, que muitas vezes busca-se tentar fazer uma substituição do bem que foi arrolado. Sim. E o fisco a Receita acaba não aceitando. Mas também não é porque é o seguinte, alguém teve um auto de infração de 10 milhões, por exemplo. Ele arrolou 4, 5 milhões, metade. Sim. Aí o contribuinte aparece lá com mais um bem para tentar substituir. O fisco fala, opa, peraí, eu tenho 10 milhões, você tinha 5 de garantia aqui, vai do arrolamento. Sim. Não vou substituir, vou pegar isso também. Sim. Na prática acontece isso. Sim, pode acontecer isso também. Pode acontecer isso. Então, você né, tá lá com... É um desdobramento do auto de infração, o processo de arrolamento. Ele ganha um outro número também, né? E aí lá você tem a relação dos bens da empresa que ficam sob o controle da Receita Federal. E se esse arrolamento, se o valor desses bens não for suficiente frente à dívida, você corre o risco de tentar substituir e ainda ter esse bem também incluído no arrolamento. Exato. Né? E aí, então, talvez essa não seja, né, a melhor estratégia, melhor mesmo fazer, então, essa transferência, desde que essa pessoa aceite, né, se for no caso da venda. Carol, hoje, com todo esse aparato tecnológico, sabemos que o Brasil é um país que é muito avançado na questão
da tecnologia na parte de arrecadação, né? Tributária. Com toda essa tecnologia, tudo hoje de forma virtual, como que você vê hoje a agilidade do fisco, não só para poder cruzar todas as informações, mas para fiscalizar? O contribuinte não está nem sabendo, às vezes, tudo bem que ele é comunicado quando começa-se o início de uma fiscalização, mas quando, às vezes, ele está fazendo operações, assim como uma nota fiscal eletrônica, que tudo é controlado hoje, Sim. Você já faturou aqui, já caiu ali, já mandou para lá, o fisco já sabe quanto você deve para ele, tudo. Como que hoje, na parte jurídica, você vê esse avanço tecnológico orientando o contribuinte? Orientando aquilo que um dia ele tinha a possibilidade de esperar chegar um fiscal na empresa, separar aquele monte de documentação, fazer aquela auditoria. Hoje não. Essa auditoria é constante e é eletrônica. Como que você vê? Hoje a Fazenda, ela te disponibiliza programas e ferramentas para você fazer o trabalho dela. Exato. Você faz todo o lançamento, né, do crédito tributário, você faz todas as declarações e a gente tem uma infinidade de declarações e você também vai lá e faz o pagamento do tributo e ela tem que só simplesmente fazer o cruzamento das informações. Ela já consegue identificar quando você está declarando de estoque numa obrigação acessória, se bate com a outra obrigação. Então, o que a gente orienta e o que a gente disponibiliza para os nossos contribuintes a gente faz um cruzamento dessas informações, né? A gente faz um cruzamento para já anteceder uma possível fiscalização, uma possível inconsistência, porque é um emaranhado de leis e de obrigações, né? Às vezes a contabilidade desse cliente, ela lida com empresa de vários setores diferentes, então às vezes acaba escapando dela alguma peculiaridade, porque cada segmento tem uma peculiaridade específica, né? E aí, então, a gente orienta os nossos clientes que façam um planejamento nesse sentido, né? Sim. Façam um cruzamento, façam uma revisão fiscal das suas obrigações. A gente já consegue, com esse cruzamento, que é o que a Receita faz, ele já consegue saber se ele tem alguma coisa que não está batendo, né? Se ele tem alguma coisa que está destoando de uma obrigação e de outra. Tá, interessante, né? E principalmente considerando tudo isso que está sendo falado aqui, não é para um determinado tipo de empresa, né? É para todas as empresas, Simples todos os nacional, regimes tributários, simples nacional, empresa do lucro presumido, do lucro real, por aí vai, né? Sim. Ou seja, todas essas recomendações independem do regime, independe do tamanho da empresa. Toda empresa hoje é igual no caso da pessoa física imposto de renda. Os cruzamentos são feitos de forma automática. É o caso das empresas como são fiscalizadas diariamente. Tudo que se faz é feito através das obrigações acessórias que são entregues e são feitas a auditoria de forma eletrônica 100% direto, online, né? Online. 100% eletrônico. Então, ou seja, o contribuinte tem que estar muito bem amparado para não sofrer esses problemas de auto de infração, não ser pego de surpresa, ele se antecipar a muitas, né? Planejamento tributário, né? Sim. O planejamento tributário ele é fundamental para uma empresa, Exatamente. né? Se quiser falar vai ser um tema específico, mas se quiser falar algo sobre isso, só para aguçar um pouquinho, fica à vontade. Eu acho muito legal, eu gosto muito. Mas a empresa, né, dependendo do objeto da empresa, dependendo de aonde ela está localizada, né, o planejamento tributário vai avaliar qual é o melhor regime para ela adotar. Às vezes a gente pensa que o simples é simples, mas ele não é tão simples assim, Nunca foi, né? Só falam que é. Então, ano a ano, e o importante é que a empresa refaça faça isso anualmente, porque ela pode aumentar a sua receita e de repente aquele regime não é mais tão vantajoso para ela. Sim. Então, com uma assessoria que vai poder avaliar todas essas circunstâncias, né?
de localidade, de atividade, de tipo de empresa, vai dar para você uma economia. Você já sai na frente do seu concorrente aí com uma carga tributária mais enxuta, num mercado tão competitivo como o nosso atualmente, né? Então, é importantíssimo. As empresas precisam fazer isso regularmente. Tá. Agora, só voltando uma coisa com a Marina, voltando ao rolamento de bens, também não é recomendável para as empresas que têm os seus bens arrolados, que não faça nenhum movimento que não for de forma legal, né? Com certeza, com certeza. Ela tem que fazer aquilo que está previsto em lei, que é permitido ela poder ou vender ou transferir, né? Mas não fazer nada que não seja de acordo com a lei, claro, né? Senão você pode acabar piorando a situação, você pode acabar sendo considerado que você está fraudando, e toda vez que você inclui nessa parte tributária fraude, as multas sempre são muito altas. Como a doutora Caroline falou, chega a 150%, então é importante fazer tudo com base na lei. Então, toda essa parte do veículo e do bem arrolado, em que você tem que primeiro... É um procedimento, né? Primeiro é com a Receita Federal, você tem um prazo certinho de 5 dias para algumas coisas, 10 para outras, 30. Você faz primeiro, depois você vai para o Detran, você tem que seguir todo o procedimento que eles pedem, que foi tudo debaixo da lei, porque daí assim você não tem nem como a Receita Federal reclamar e tentar reverter a situação, você já vendeu, ela não vai atrás de nada, e você também não tem como acabar sendo autuado por isso. Tá. É importante. Carol, lembrei dois detalhes importantes que envolvem o auto de infração. Nós comentamos naquela hora que na fase administrativa o contribuinte pode se defender, deve, né? Aquele prazo de 30 dias para que fique a subjúdice e tudo mais, certo? Certo. Então, fase administrativa, se defendeu, ok. Tá lá, para ele poder recorrer, vai até parar no CARF se for federal, ou no TIT se for estadual, a última instância lá da administrativa. Mas considerando duas situações, esgotou na fase administrativa, ou o contribuinte perdeu o trem, perdeu a hora lá, perdeu o tempo, perdeu o prazo e não recorreu na fase administrativa. Ou, no outro exemplo, acabou, e ele vai ter que se defender agora na fase judicial. Então, na fase judicial, para ele se defender e para suspender a exigibilidade, como foi falado no começo, ele tem que garantir. Sim. Tudo bem? Você comentou também que geralmente ele pode dar um bem como garantia. Na execução fiscal. Na execução. Eu comentei que o fisco nem sempre vê com bons olhos. Está na lei, você pode agravar uma série de coisas, mas não é tão simples como pensam. Ok, uma das opções é o seguro-fiança. Sim. Explica um pouquinho sobre ele, porque a empresa está com auto de infração na tua fase administrativa, ali começou com 10 milhões, aí até esgotar a fase administrativa passaram 3, 4 anos, o prazo foi um exemplo apenas, e aí quando vai ver a auto de infração está 30, 40 milhões, e ela vai ter que se defender agora judicialmente. Ela precisa suspender a exigibilidade. Primeiro, para isso, ela depende de certidão negativa, uma série de coisas, e também para não ter o crime tributário, caso haja o crime tributário. E ela não tem aquele valor para poder garantir. Não tem um bem. O seguro-fiança funciona bem? O seguro-fiança funciona bem, ele é aceito, né, pelos tribunais, tanto em sede de ação anulatória quanto em sede de execução fiscal. Sim. Ele tem um custo para a empresa, né? Quando você contrata um seguro-fiança, como todo seguro, você vai ter um custo anual com isso enquanto perdurar o processo, né? Então, assim, mas ele funciona bem, porque a legislação tem um rol taxativo, então, de prioridade. Primeiro é dinheiro, depois títulos do governo que você teria precatórios, enfim, e um bem móvel, o imóvel está lá embaixo. E esse bem, ele precisa ter registro em órgão, né? Então, por exemplo, imóveis, registro de cartório de imóveis e automóveis Detran ou embarcações também. Então, o seguro-fiança, o bem, na verdade, seria o menos oneroso. Só que o bem,
ele não é aceito em ação anulatória, só em sede de execução fiscal, e mesmo assim, a Fazenda tem que aceitar, e se a Fazenda não aceita, o juiz pode acabar intervindo. Tá. Então, uma situação que pode ser mais rápida para o empresário, que precisa suspender, né, a exigibilidade desse débito, tanto em sede de execução fiscal, quanto em sede de ação anulatória, quando ele tenta anular esse débito, né, é o seguro fiança. Sim. É uma boa alternativa, uma alternativa mais rápida. Correto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, para finalizar. Sim. Fiquem à vontade aí, tá? Que ainda envolve o arrolamento de bens. Certo. Então, uma empresa foi autuada e ela teve essa situação. Sim. O auto é 30% superior ao patrimônio líquido da empresa, acima daqueles 2 milhões que você comentou. Tudo bem. Então, vai ter essa constrição. O arrolamento de bens. O arrolamento de bens, ele vai se dar na pessoa jurídica ou ele também pode chegar na pessoa física? Ou seja, o sócio da empresa. Uau. Em que condições? Pode. Infelizmente, acontece que quando no anexo do auto de infração já vem uma descrição onde a Fazenda está entendendo que houve sonegação, ela pode desconsiderar a personalidade jurídica, não que a empresa não possa discutir isso, né? Mas ela desconsidera a personalidade jurídica e já inclui os sócios nesse rol, né? E acaba também arrolando bens pessoais dos sócios. Sim. Né? Você tem aí, quando acontece isso, você tem como discutir judicialmente, mas administrativamente você tem 5 dias para informar a Receita que esse bem não é de quem, ou esse bem foi vendido, ou esse bem não é da empresa, ou esse bem é do sócio. Você tem esses 5 dias para discutir, é o prazo que a Receita Federal te dá. Mas, infelizmente, quando entende-se que houve, né, reiteradamente atos de sonegação ou de fraude, a Receita Federal acaba incluindo os sócios no quadro passivo, né, desse débito e arrolando seus bens pessoais. Tá. Então, ou seja, se houver sonegação, já consta no auto de infração, se assim o fisco entender, é que se pode chegar na pessoa física dos sócios. Sim. Tá certo? Sim. Então, nessa condição. Sim. E também uma coisa que é interessante é que muitos contribuintes, quando acontece o arrolamento de bens, né, ele chega já pedindo, olha, por favor, já entra com mandado de segurança. Ele acha que, primeiro está previsto em lei, né? Ele acha que estão coagindo, estão tendo alguma medida que não é de acordo com a lei, então ele pensa isso. Não cabe, né? Não. Mandado de segurança, muito pelo contrário. Não. O que tem é um procedimento correto, que se pode fazer de forma legal para você transferir ou vender um bem que você pode tomar as providências que você comentou agora há pouco. Ou a opção que você também tinha comentado, mas que não é muito recomendável, que é a substituição dos bens. Uhum. Porém, não é tão recomendável porque pode acontecer a situação que vocês explicaram, que talvez a Receita fale, olha, tem muito pouco aqui, quer saber? Não vou substituir, eu quero mais esse também. Segura esse também. Exato, então... Perfeito. Em sede de defesa do auto de infração, você pode discutir administrativamente a inclusão dos sócios no polo passivo, né, dessa cobrança. São pessoas distintas, né? A gente fala que a pessoa jurídica ela é titular de deveres e direitos diferentes da pessoa física. Sim. Né? Só um ato ilícito que demonstre a confusão patrimonial para incluí-los. Então, assim... O empresário ele sempre pode lançar a mão dessa discussão administrativa, ou mesmo se ele quiser ir para o judiciário para ele discutir, mas aí já aconteceu, né? Assim, o transtorno já foi. Tudo que falamos aqui, obviamente, usamos muito mais exemplos na parte federal, mas tudo que falamos aqui, né, é o direito tributário. Então ele vale na esfera estadual, federal, municipal. É que usamos muitos exemplos aqui da parte federal
por ter o arrolamento de bens. Sim. Correto? A previsão do arrolamento é na esfera federal. Tá. Sim. Bom, Carol e Marina, fiquem à vontade para vocês falarem qualquer assunto aí para finalizar, que aí nos próximos podcasts teremos outros assuntos tributários bem interessantes para poder discutir aqui também. Fique à vontade. Doutor Roberto, eu quero agradecer a oportunidade, eu agradeço, a gente está à disposição, que a gente quer agregar valor para os nossos clientes, né? E para quem tiver interesse. Para mim é um privilégio estar com essas duas pessoas, que são, né, queridos demais e profissionalmente têm agregado muito, então eu estou à disposição. A hora que precisar. Estaremos muito juntos, fazendo muitos temas. Exato. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de poder estar aqui, como eu falei, 2 feras de direito tributário, também contábil. E a gente está aqui à disposição para poder tirar qualquer dúvida, tudo que a gente puder ajudar. Estamos à disposição, podem procurar a gente e que tenham mais bate-papos como esse que possam agregar para quem está assistindo. Teremos. Muito obrigado. Até o próximo podcast da Oliveira Advogados. Até. Abraço.